você é santo? Infelizmente, os homens não querem ser santos diante de Deus. Mas, a princípio, o que seria a palavra, o que significa a palavra santo? O que seria ser santo? A palavra santo no hebraico é kadosh. E significa ser separado, separado, diferente, distinto em relação aos outros, às outras pessoas deste mundo. Então, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15 em diante, diz assim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 em diante, diz assim para nós. Olha só. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém, glória a Deus. Até que Deus é santo, em Deus não há erro, pecado, transgressão, iniquidade, impureza. Deus é puro, é santo, é sagrado. Então Deus quer que você seja santo como Ele, porque sem santidade, ou seja, ser uma vida pura, limpa, correta, honesta diante dele, você, mente psical, não terá vida eterna, não terá salvação para a sua mente, psique e alma. Então a sua maneira de viver neste mundo deve ser diferente em relação às outras pessoas. O seu modo de vestir, tem mulheres que se vestem como prostituta. Não pode. A mulher deve ter o seu comportamento diferente para Deus. Porque o nosso corpo, ele não é nosso. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo, a nossa mente deve ser santa, ou seja, sem impureza, sem sujeira. Então Deus quer que nós vivamos neste mundo de uma forma diferente em relação às outras pessoas que ainda não se entregaram para Ele, não vivem em comunhão com Ele. Por exemplo, o seu modo de vestir, o seu modo de falar, as suas amizades, o que você tem visto, o que você tem comido. Então você não pode colocar nada impuro em sua vida, introduzir nada impuro em seu corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então esse modo de viver, de comportar ao qual você está atento, esse modo de viver ao qual você tem tido neste mundo deve mudar. Então você deve ter já hoje as suas práticas pecaminosas. Se você estiver na prática do adultério, fornicação, prostituição, pornografia, lesbianismo, homossexualismo, pedofilia, estupro, idolatria, incredulidade, vícios, drogas, bebidas alcoólicas, cigarros, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, ciúme, inveja, mentira, fofoca, traição, falsidade, orgulho, religiões, seitas, satanismo, ocultismo, espiritismo, bruxaria, feitiçaria, latrocínio,
homicídio e feminicídio. Então essas práticas são pecaminosas diante de Deus. Então você deve deixar hoje as práticas pecaminosas a qual você tem tido neste mundo. Porque essa vida a qual você tem vivido e levado neste mundo irá mandar a sua alma, mente e psique para o inferno, para o Hades, para o tormento eterno. Então sejam santos. O Filho de Deus fez carne, homem, e habitou entre nós. Ele veio resgatar o Adão, que havia caído no paraíso do Jardim do Éden. Jesus veio resgatar a humanidade caída devido ao pecado ao qual eles cometeram sua vida. Em Jesus nós temos vida. Jesus é vida para a nossa vida, para a nossa alma, mesmo que. Então, quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, você irá receber o Espírito Santo. Ele que nos convence do pecado. É Ele que santifica o homem. Ele que mantém o homem como o Deus. Sem o Espírito Santo, nós não temos condições de ter e manter uma relação com Deus o Pai, ter uma comunhão com Deus o Pai. Então deixe as práticas pecaminosas a qual você tem tido em sua vida. Deixe as más amizades. As más amizades irão levar você para as drogas. Porque o diabo, Satanás, ele influencia pessoas deste mundo para enganar você, para destruir você. O Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus veio para quê? Para dar vida e vida com abundância. O diabo, sendo um espírito maligno, como ele faz essas obras? Ele usa pessoas sem o Espírito Santo para habitar nelas, para que elas venham fazer a sua vontade, que é o mal. O diabo, ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele não há verdade nele. Então você acorde ou desperte hoje, se arrependa dos seus pecados, antes que seja tarde demais, porque sem santidade, ou seja, sem uma vida pura, honesta, correta, diante de Deus, você não terá salvação para sua mente e alma. Então, seja uma pessoa honesta na igreja, no seu trabalho, com a sua família, com os seus vizinhos, no seu trabalho. Então, ou seja, faça aquilo que é correto diante de Deus, diante dos homens. Tem pessoas que seguem somente as leis de Deus e ignoram a lei dos homens. Não pode. Tem pessoas que seguem a lei dos homens e ignoram a lei de Deus. Não pode. Nós devemos seguir a lei de Deus e a lei dos homens, porque isso é santo, é perfeito e agrada a Deus. Não basta apenas ir na igreja, não. Se você é uma pessoa má fora da igreja, não adianta participar da Santa Ceia, ser um pastor, pregador, profeta, ser um levita na casa de Deus, tocar um instrumento, ser um diácono, ser um presbítero, ser obreiro. Não adianta, tudo isso é fútil, é inútil. Você deve seguir a lei de Deus e a dos homens. Se você seguir somente a lei de Deus, você se torna
religioso, seguindo somente a lei. Mas você é homem, é carne, é pó. Você precisa deste mundo para viver. Então, as duas leis, a de Deus, nosso Senhor, e a dos homens, você deve seguir e aplicar sua vida. Seja uma pessoa honesta, pague as suas dívidas. Caso você não possa, dê para uma pessoa satisfação. Explique para ela porque ainda você não pagou ela. Então tem uma relação amigável com o seu próximo. Perdoe o seu próximo, ame o seu próximo, ajude o seu próximo, seja generoso, seja amoroso, seja simpático, seja humilde, seja pacificador. Ou seja, seja uma pessoa perfeita. Tente ser perfeito. Se você errar, se você falhar, peça perdão para Deus, para com o seu próximo. Então, muitas pessoas estão sendo enganadas porque acham e pensam que ir apenas na igreja elas serão salvas. Não. Sem santidade, ou seja, sem uma vida pura, uma vida reta, uma vida agradável diante de Deus, você não terá condições de ter uma salvação para somente física e alma com Deus do Pai. Então, se você errou, peça perdão, Deus irá perdoar você. Jesus Cristo, o Filho dele, naquela cruz, é o próprio perdão de Deus. Então, Jesus, naquela cruz, grave isso em sua mente. O Jesus Cristo, naquela cruz, é o perdão de Deus. Ó Pai, para com a nossa vida. Você ainda não quer perdoar porque você se acha melhor do que Deus? Você é um miserável, pequenino, ignorante, assim como eu. Nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós para nada. Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós somos criaturas, nós fomos feitos segundo a sua imagem e semelhança. Então Jesus veio resgatar o Adão que havia pecado, ou seja, você é Adão, eu sou Adão, nós somos pecadores. Jesus Cristo veio resgatar a humanidade caída no paraíso. Jesus foi negado, traído, blasfemado, perseguido, açoitado e foi parar naquela cruz como criminoso. Eles rejeitaram Jesus, mas Jesus naquela cruz é o amor de Deus para conosco. Porque o Evangelho, segundo João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Glória a Deus. Deus deu o seu Filho, o seu único Filho amado para nós pecadores, para nos resgatar do lamaçal do pecado. Nós estávamos como porcos. O porco, um suíno, ele vive no chiqueiro, na sujeira, na lama. Se você pegar um porco, trazer ele do chiqueiro,
e der um banho nele, limpá-lo, ele novamente irá voltar. Ele voltará para o lamaçal, para o chiqueiro. Por quê? Porque, porque está intrínseco no coração do porco ele viver nessa situação. Mas você não. O cristão, o símbolo do cristão é uma águia. Uma águia, uma ave de grande porte, vive nas alturas. A águia desce na terra apenas para pegar o necessário para que venha mantê-la viva. E então, ela volta novamente para os ares, para o alto. Assim, deve ser o cristão. Nós devemos tirar deste mundo apenas o necessário para que essa carcaça venha se manter viva. Não busquem riquezas, não busquem glória, glória dos homens. Não, dê glória a Deus. Tem uma visão ampla, a águia tem uma visão ampla. E além desse mundo, há um paraíso para nós. Há uma morada eterna para nós. Há salvação em Deus para nós. E seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então você hoje, deixa essa vida suja que você está levando. Pare de pecar. Se arrependa hoje. Deixa as más amizades. Não olhe para os homens. Olhem para Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Filho, pelo Filho Jesus Cristo. Ou seja, a palavra Bíblia Sagrada. Se você escutar, aceitar, acatar e aplicar continuamente a sua vida, a palavra de Deus, se você viver ela em sua vida, você terá salvação, solteria, para somente buscar uma. Amém? Glória a Deus. Então, não percam tempo vocês. Aceitem Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador da sua vida hoje. Amém? Porque Jesus pode levar você ao Pai. Ele é o caminho que leva você ao Pai. Porque a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Não é papa, padre, pastor, pregador, profeta, mamãe, papai, Maria, os santos, as suas obras. Não. A salvação está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então venham para Jesus. Então a partir de hoje, sejam santos. Porque se é uma vida reta, uma vida honesta e uma vida humilde, você não verá Deus. Então tente ser puro, ou seja, limpo, sem impureza, sem mancha, sem mácula, sem nada de mal em sua mente física, em seu coração. Então, tenha o coração puro, limpo, sem mágoa, sem rancor, sem ódio, para com o seu próximo. Então, sejam puros diante de Deus, porque sem santidade você nunca verá Deus. Então, se arrependa hoje dos seus pecados e venha para Jesus. Amém? Talvez você ache as palavras agressivas, duras. Não são. Porque o pai que ama, ele corrige os filhos. Então Deus está vendo que que os homens estão levando uma vida suja nesse mundo, uma vida impura nesse mundo. E esse caminho
quando você está levando e tomando a sua vida, irá mandar você, não é tipo esquema, para o inferno, para o Hades, para o tormento eterno. Então, não percam tempo. Se arrependa hoje dos seus pecados, ou seja, deixe de praticar esses atos pecaminosos em sua vida. Peça perdão e venha para Jesus, porque sem santidade você não verá a Deus. Então venha para Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Viva em santidade. Amém?